Então, o Eterno plantou um jardim no Éden, no lado leste, e ali pôs o homem que havia acabado de criar. O Eterno fez que nascessem da terra árvores belas e de todo tipo, que forneciam alimento, e no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa daquelas histórias que achamos que conhecemos de cor. O Jardim do Éden. Eu, pelo menos, sempre tive na cabeça aquela imagem de postal quase infantil, sabes? Mas as fontes que temos aqui para analisar, um texto bastante detalhado sobre Gênesis 2, com referências a obras como Patriarcas e Profetas e Educação, e ainda um olhar sobre o hebraico original, parecem pintar um quadro muito, muito diferente. Portanto, a nossa missão hoje é mesmo essa. Tentar desmontar essa imagem de postal. Queremos ir além da leitura superficial para tentar descobrir as camadas de significado sobre intenção, beleza e, talvez o mais importante, sobre a natureza da escolha humana. Vamos ver o que encontramos. É um excelente ponto de partida. Aliás, a primeira surpresa surge logo na primeira linha da história. O jardim não é descrito como um lugar que simplesmente que existia. Exato. O texto diz que o Eterno plantou um jardim. Sabes, eu sempre imaginei o Éden como uma selva luxuriante e selvagem. Algo primordial. Intocado, não é? Sim, intocado. Mas a ideia de que foi plantado, quer dizer cultivado, com intenção, isso muda completamente a imagem para mim. Transforma-o num ato de arte, não apenas de criação. Precisamente. O ato de plantar, em oposição a, criar por decreto, implica um processo, implica cuidado, um planeamento meticuloso. A fonte de análise sublinha mesmo isso, que o primeiro ambiente humano não foi caótico ou improvisado, foi um espaço preparado, cultivado, pensado para acolher a vida de uma forma específica. Há aqui propósito desde o início. E esse propósito, segundo uma das fontes que temos, não era a mera sobrevivência, que seria a nossa expectativa, não é? Para um mundo primitivo. A ideia era habitar e desfrutar. Essa pequena frase muda a perspectiva toda. Muda completamente. Não se trata de uma luta pela existência, mas de uma existência feita para ser apreciada. E se formos à língua original, a coisa fica ainda mais clara. A própria palavra Éden, em hebraico, não é só um nome. Está ligada a uma raiz que significa deleite, prazer delicado, satisfação profunda. Então o nome do lugar já define a sua função. Não é o jardim da sobrevivência, é o jardim do deleite. Exatamente. E é um deleite muito particular. As fontes fazem questão de notar que não se trata de excesso ou de uma indulgência descontrolada, sabes? A palavra hebraica aponta para um prazer ordenado, aquele que vem da harmonia, do equilíbrio. Por isso, o Éden é apresentado menos como um local geográfico e mais como um ambiente relacional, um espaço onde a vida floresce em harmonia. Uma relação com o espaço, com o Criador, consigo mesmo. Sim, e há uma sequência que as nossas fontes consideram fundamental para entender toda a narrativa. Antes de haver qualquer mandamento, qualquer regra, existe um jardim. Antes de qualquer dilema moral, há beleza, há alimento, há deleite. A provisão e a generosidade vêm primeiro. A relação precede a regra. É um princípio basilar. Essa ideia de que a relação vem primeiro, que tudo é adornado para o deleite, faz-me pensar na descrição das próprias árvores. É o nosso ponto seguinte. Há um detalhe na ordem das palavras que eu, honestamente, nunca tinha reparado, mas que as nossas fontes dizem ser crucial. O texto diz que as árvores eram belas à vista e só depois boas para alimento. É um pormenor que, bem que à primeira vista pode parecer trivial, não é? Mas que revela uma filosofia profundíssima sobre o que significa ser humano. Exato, porque a minha lógica, a lógica da sobrevivência, diria o contrário. Primeiro, garante-se a comida, o que é útil. A beleza é um extra, um luxo que vem depois. Mas aqui a ordem está invertida. O que é que os nossos textos dizem sobre isto? Parece tão deliberado. E é totalmente deliberado. Esta sequência sugere que a criação foi desenhada para nos formar de uma maneira integral. A primeira forma de nutrição que nos é oferecida não é a física, é a da percepção. A sensibilidade, a capacidade de apreciar a beleza, de contemplar, é apresentada como sendo mais fundamental do que a própria subsistência.
A ideia é que, antes de sermos consumidores, somos contempladores. Essa ordem de beleza e depois alimento parece tão intencional. Pergunto-me se na língua original, no hebraico, há alguma pista sobre o porquê desta prioridade. É uma excelente pergunta, porque a profundidade está mesmo aí. A expressão hebraica para belas à vista é neshmad le-maré. Neshmad vem de uma raiz que significa desejável, agradável, algo que atrai e cativa o olhar. Por outro lado, bom para alimento é tov le-maakal, que é uma descrição bem mais funcional. A fonte de análise argumenta que, ao colocar a estética em primeiro lugar, a narrativa eleva a experiência humana. Não somos definidos pela nossa necessidade de calorias, mas pela nossa capacidade de admiração. Que ideia fantástica. Faz-me pensar em como, instintivamente, ainda hoje, escolhemos a fruta mais bonita no supermercado, mesmo sabendo que o sabor pode não corresponder. Essa atração pela estética parece estar mesmo gravada em nós. A beleza não é um extra, é uma linguagem que nos ensina a ver o mundo. Exatamente. Isso conecta-se perfeitamente com a citação do livro Educação que as nossas fontes destacam. Em todas as coisas criadas, Deus desejava que o ser humano visse expressão de beleza e harmonia. A beleza é apresentada como um meio de comunicação, uma forma de entender o caráter do Criador. Bem, se o ambiente foi desenhado com tanto cuidado, desde o solo plantado até à estética das árvores, então a localização das duas árvores mais famosas da história não pode ser um acaso. As fontes dão um destaque enorme ao facto delas estarem no meio do jardim. E esse é talvez o ponto mais incompreendido de toda a história, a sua localização central. Sim, porque a minha impressão inicial, a tal do postal, era que elas estavam ali como um ponto de perigo, um teste escondido. Mas as fontes argumentam que estar no meio significa algo muito mais profundo. Muito mais. A expressão hebraica betok hagan não indica apenas uma localização geográfica. Na mentalidade do Antigo Oriente, aquilo que está no meio é o que organiza todo o espaço à sua volta. É o eixo. É o ponto de referência a partir do qual tudo o resto ganha sentido. Pensa numa praça central numa cidade antiga. É o coração da vida cívica, comercial, religiosa. Então em vez de ser uma armadilha escondida num canto, a escolha era o ponto central, o eixo de toda a experiência humana. Desde o início, estava à vista de todos, era inescapável. Inescapável. Isso muda tudo. Desmonta por completo a ideia de que Deus estava a tentar enganar Adão e Eva. Completamente. A escolha não era uma nota de rodapé na experiência humana, era o título do capítulo. O cenário é de uma generosidade avassaladora e no centro de tudo isso, não escondidas, mas proeminentemente expostas, estavam duas formas de viver, duas lógicas. E como é que as fontes definem essas duas lógicas simbolizadas pelas árvores? A análise é bastante clara. A árvore da vida representa uma existência baseada na dependência contínua. É a vida recebida como um dom, momento a momento. Uma vida de confiança. A lógica da relação. Isso. Por outro lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a possibilidade de autonomia, a tentativa de definir a vida, a moralidade, o bem e o mal a partir de si mesmo. Confiança versus controlo. Poderíamos dizer que sim. E a presença de ambas no centro significa que a vida humana, neste modelo, nunca é neutra. Viver é inerentemente orientar-se em direção a uma destas duas lógicas. E teologicamente isto é uma afirmação potentíssima. A criação foi feita para seres capazes de amar e obedecer livremente, não para autómatos programados. Para que o amor e a confiança sejam reais, tem de haver uma alternativa genuína. A liberdade não é um apêndice do sistema, é o seu sistema operativo. Isso faz-me lembrar a citação de Patriarcas e Profetas que diz que a árvore foi colocada como prova de obediência. A palavra prova aqui soa um pouco dura, não soa? Quase como um teste para ver se falhamos. Como é que as nossas fontes interpretam isso? A fonte de análise principal oferece uma clarificação crucial aqui. A palavra prova não deve ser entendida no sentido moderno de um exame feito para apanhar alguém em falta, sabes? Mas no sentido antigo de oportunidade relacional. Era uma oportunidade para viver a confiança de forma consciente e deliberada, e não por falta de outra opção.
Era a chance de escolher a relação em vez da autonomia. Portanto, não era um teste para medir a obediência, mas um palco para exercitar a liberdade. Exatamente. O que nos leva à conclusão da fonte, que resume isto de uma forma muito direta e poderosa. Sem escolha, não há amor. Sem liberdade, não há relação. Uau! Isto coloca a liberdade no epicentro da própria definição de amor. Isto é enorme. E é aqui que a análise se torna desconfortavelmente relevante, porque a grande questão é o que é que esta leitura de um texto milenar significa para nós hoje? As fontes propõem algumas pontes para o presente. E a primeira é uma reavaliação radical do que entendemos por segurança e proteção. A fonte sugere que o primeiro lar humano não foi uma prisão segura, um ambiente estéril, desenhado para eliminar todo o risco. Foi, pelo contrário, um jardim com escolhas reais. Isso é um desafio direto à nossa cultura atual. É quase um comentário sobre a parentalidade helicóptero, não é? Ou sobre culturas de trabalho que tentam eliminar qualquer possibilidade de erro. Sim, criando processos para tudo. Exato. As fontes parecem sugerir que isso, na verdade, atrofia o crescimento. Precisamente. A implicação é que a vida não é verdadeiramente protegida pela remoção de todas as opções perigosas, mas sim pelo cultivo de uma relação de confiança tão forte que nos capacita a escolher bem, mesmo quando a opção errada está disponível. A resposta do jardim ao risco não é um muro mais alto, mas raízes mais profundas de confiança. Uau! Em vez de construir muros, cultivar raízes. E isto leva-nos a outra reflexão final da fonte, que gostei particularmente porque vira a nossa perspectiva habitual do avesso. Frequentemente, a história do Éden é contada sob a ótica da falta, da proibição, não é? Do fruto que não se pode ter. Sim, a nossa tendência é focarmos-nos na única restrição em vez da abundância esmagadora. Exato. E a fonte propõe o seguinte exercício. Talvez hoje estejamos num jardim onde tudo o que precisamos já foi provido. E a questão não seja o que falta, mas o que temos de enxergar e agradecer. É uma chamada de atenção brutal. Convida-nos a fazer um inventário da abundância que já nos rodeia, as inúmeras árvores das quais podemos comer livremente, em vez de nos fixarmos na única coisa que nos é vedada. Muda o foco da escassez para a gratidão. Bem, ao juntar todas as peças, sinto que saímos daqui com uma imagem do Éden completamente renovada. Primeiro, a ideia do jardim não como um lugar selvagem, mas como um espaço intencional, cultivado, um ato de cuidado. Depois, a importância radical da beleza, que precede a utilidade, como algo que forma a nossa humanidade. E, a atravessar tudo isto, a ideia de que a liberdade não é um defeito no sistema, mas a sua característica central. A vida, desde o seu ADN, é definida pela escolha. Exatamente. A história parece ser menos sobre uma falha num paraíso e mais sobre a natureza da liberdade que nos constitui. E para deixar quem nos ouve a refletir, a fonte termina com uma provocação que me parece a forma perfeita de terminar a nossa conversa. Em vez de olhar para um jardim antigo, convida-nos a olhar para o presente e a fazer uma pergunta simples, mas vertiginosa. E qual é? O que hoje está no centro da nossa vida? É uma pergunta aberta, um convite para cada um de nós examinar os seus próprios jardins, as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas carreiras e identificar quais são as árvores, as escolhas fundamentais que estão a organizar e a definir tudo o resto, neste preciso momento.